Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa para mais uma palestra nessa noite de hoje. A nossa casa, ela se situa, em Vicente Pires. Para quem não conhece, você viu, nós continuamos com nossas atividades online. Nós temos as palestras nas sextas-feiras, às 19h50. A partir do dia 18 de julho, no próximo sábado, nós iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos, às 14h30. E às 16h30, aos sábados também, nós temos o atendimento fraterno, das 16h30 às 17h30. O link vocês encontram no site do CEBIL, tá bom? E gostaria de dar as boas-vindas, ao nosso palestrante de hoje, amigo da nossa casa, Lucas. Você seja muito bem-vindo, muito obrigado pela caridade de estar aqui conosco, trazendo o seu esforço, trazendo suas palavras, o seu conhecimento e o seu consolo, com a mensagem de Jesus que todos nós estamos precisando tanto durante essa pandemia. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. E quem quiser também pode colocar um copinho de água, que durante a nossa palestra, o nosso encontro dessa noite, essa água será magnetizada pela espiritualidade, tá bom? Nós vamos começar com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vida do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado confuso. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Assim seja. Agora iremos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Não se desvia um só instante do caminho reto, o olhar sempre dirigido ao termo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhe arranhaduras. Roçariam nele sem atingi-lo, e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso.
Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis enganados por vossos preconceitos, como sois, vingar-se seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio por duelo, e vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Sempre será crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer lugar, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos que vos será perdoado conforme tiverdes perdoado. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é imã do poder, enquanto uma gota de sangue humano corre na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Alô, eu acho que a nossa dirigente, ela caiu, né? Vamos dar continuidade ao nosso preparo de ambiente. Antes de passar a palavra para o nosso amigo Lucas, vamos fazer uma prece, né? Para que a gente comece a preparar o ambiente e possamos dar início à palestra. Elevemos nossos pensamentos a Deus, rogando e pedindo ao Pai que nos ilumine, nos abençoe e que nos traga o conforto necessário na noite de hoje. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, conhecidos, e que possamos, após essa palestra, estarmos muito melhores do que antes de começarmos. Que a prática do Evangelho possa se fazer presente em nossas vidas, não apenas do ponto de vista teórico, mas, principalmente, do ponto de vista prático. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Querida Renata, a gente percebeu que você caiu, tá? Pois é. Eu vi são coisas da internet, né? Mas fique com a palavra, fica prece, mas você pode passar a palavra para o Lucas, apresentando ele, tá? E em seguida, e ao final você faz a prece de encerramento. Tá bom? Tá, ok. Então, Lucas, a palavra é sua. Você tem 45 minutos, tá? Deus te ilumine, que te envolva com vibrações de muito amor e de muita paz. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muita gratidão a Deus e pedindo as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo que eu começo aqui essa nossa singela conversa
E como é bom ter a oportunidade de parar um pouco na correria do nosso dia a dia, nós que tanto pouco tempo achamos para conversar sobre Jesus, mas hoje encontramos, né? E que coisa boa, né? Que alegria podermos sentar em nossas casas, elevarmos nosso pensamento ao alto, saímos dessa tristeza da pandemia, da dificuldade do confinamento, de tempos tão difíceis que vivemos, e nos elevamos para o nosso grande amigo, o nosso médico mais perfeito, que sempre está ao nosso lado e sempre nos ampara nos momentos mais difíceis. E quem sabe hoje não seja o momento em que nós demos um passo à frente na porta estreita que Jesus há tanto tempo nos disse, né? Aquela porta tão difícil que Divaldo também nos contou já na live junto à Federação Espírita Brasileira, que eu até sugiro que assistam, em que o Divaldo Pereira Franco fala sobre como as portas largas da nossa vida, as portas das nossas más inclinações, das nossas tentações, como elas sempre nos chamam, né? E quantas vezes ao longo de nossas encarnações nós não atravessamos essas portas e deixamos aquela porta estreita, aquela porta apertada, aquela porta que o nosso Mestre Jesus há tanto tempo nos chama, deixamos ela de lado? Há quanto tempo, né? E hoje, então, quem sabe, o fato de nós termos parado para conversar sobre Jesus não seja um primeiro passo em direção a essa porta estreita. Porque, meus amigos, nós vivemos tempos muito difíceis. Nós vivemos tempos que, em muitos sentidos, são parecidos com os tempos do Evangelho. Tempos de transição em que o nosso planeta sofre material e espiritualmente as refregas de cada um de nós, as lutas de cada um de nós, que há tanto tempo nós estamos enfrentando. E, nesse sentido, o tema de hoje, a mensagem cristã, é muito adequado. Não só porque precisamos desse remédio, da mensagem do Cristo, mas também porque, mais uma vez, Jesus nos informa que estamos na encruzilhada do nosso destino. Como Jesus, no livro Há 2000 anos, disse ao senador Públio Lentulus, que então era uma das encarnações de Emmanuel, e ele diz a ele que ele tinha a encruzilhada de toda a sua existência. Ele poderia optar pelo doloroso caminho da conquista de si próprio, ou ele poderia optar pelos milênios que se dobrariam a partir de então. E o senador Públio Lentulus, como todos nós que aqui estamos hoje na Terra, optamos pelos milênios. E, de novo, Jesus estende a sua mensagem a todos nós, nessa noite de sexta-feira, nos convocando para escolhermos de novo, na encruzilhada do nosso destino, que é uma encruzilhada que se coloca todos os dias a todos nós, nos dá a chance de optar. Vamos conquistar a nós mesmos? Vamos domar as nossas más inclinações? Ou vamos optar pelos milênios? E então nós entramos nessa mensagem cristã, esse texto do Espírito Emmanuel, que é a pauta da nossa palestra de hoje, para tentar compreender algo que pelo qual nós nos esforçamos há tanto tempo. O que é a mensagem do Cristo? O que o Cristo tenta nos dizer há 2000 anos e que nós não conseguimos entender em toda a sua extensão, não conseguimos construir com robustez em nossos corações e em nossos atos. É um tema tão singelo, a mensagem cristã, mas quantas dificuldades temos de compreendê-lo. Afinal, qual é a mensagem de Jesus? A salvação eterna? O suplício da cruz? O céu? O inferno? O que Jesus tenta nos mostrar? O que Jesus nos traz? Ainda hoje tateamos no escuro. Ainda hoje buscamos respostas. Ainda hoje buscamos sem convicção, timidamente. Ainda hoje perguntamos a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? A mensagem cristã, então, se coloca como um imperativo para nós. Compreendemos o que Jesus quer de nós e trazer essa mensagem para as nossas vidas. E Emmanuel desconstrói inúmeras inverdades que nós acumulamos ao longo de séculos, pela ignorância do nosso espírito ou por nos aferrarmos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Porque Emmanuel já de cara começa e diz: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. É verdade,
O Cristo não impõe raciocínios filosóficos sofisticados. Ele não impõe iniciações em mistérios inalcançáveis de seitas ou escolas religiosas. Não tem mistério na mensagem do Cristo. Nós não precisamos mais envergar a batina para sondar nosso Pai Celestial. A mensagem do Cristo é a mensagem livre do amor de cada dia, do esforço incessante para vencermos nossas más inclinações. É isso que Jesus nos traz. Ele não nos traz um código secreto. Ele não nos traz escrituras a serem interpretadas por doutores da lei. O Evangelho de Cristo é a mensagem do seu amor vivo. Porque Jesus, e isso torna a experiência dele aqui na Terra tão impressionante, Jesus não vem nos dizer o que fazer e depois foi embora. Jesus viveu o que ele nos ensinou. Jesus viveu o seu amor imortal em toda a sua existência. Não há uma passagem da vida de Jesus em que ele não tenha vivido as lições que ele nos traz. E no suplício da cruz, no Calvário, é no Calvário que ele então vai nos lembrar de toda a sua missão, porque ele, o grande Espírito que já passou pela terra, se deixa açoitar por nós, humanos, por nós que estávamos no lodaçal, estamos ainda no lodaçal das paixões humanas. Essa batalha, então, da mensagem de Cristo, não é uma batalha secreta, não exige iniciação. Ela é do nosso campo, da nossa vida, da nossa ação em cada dia. Porque nunca, meus amigos, um espírito tão perfeito vivenciou com tanta plenitude sua mensagem de amor. E essa experiência de Jesus aqui na Terra que deve ressoar em nossos corações. Não é em vão que ele veio aqui, não foi apenas para dizer, não foi apenas para editar leis. Ele viveu, e viveu entre quem mais precisava dele. Viveu entre os humildes, entre os pobres de espírito, os doentes, relegados pela sociedade injusta que ainda perdura. Ele veio para eles e curou, e perdoou, e ofereceu a outra face. Esse foi o ministério de Jesus aqui na Terra. Então, isso já traz toda a simplicidade da lição e da mensagem cristã. Então, por que nós insistimos em resistir a essa mensagem de amor? Emmanuel continua e fala que o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Jesus não exige grandes feitos de nós. Nós, às vezes, nos confundimos. Nós achamos que Jesus espera que nós nos tornamos santos da noite para o dia. Da onde vem essa equivocada compreensão? Jesus sabe dos nossos defeitos. Jesus sabe das nossas quedas. Mas ele sabe também que somos espíritos voltados para a plenitude eterna. Jesus sabe do que tanto que temos a caminhar. E Jesus está ao nosso lado. Ele não exige o martírio, como aconteceu com os primeiros cristãos nas arenas romanas. Jesus espera de nós a luta de cada dia contra nós mesmos. Essa é a lição de Jesus. Nós não podemos nos aferrar ao nosso passado, não podemos nos atrelar aos nossos defeitos, porque Jesus sabe de todos eles, melhor às vezes do que nós, já que nós muitas vezes ignoramos nossos próprios defeitos e preferimos enxergá-los no outro, né? Jesus, a mulher adúltera, disse: vá e não peques mais. A Paulo disse: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Essa é a proposta do Cristo. A proposta do cotidiano. A proposta dos pequenos atos de amor. A proposta dos pequenos atos da vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre essas camadas que nós acumulamos ao longo de tantas encarnações. As camadas do erro, as camadas do orgulho, as camadas do egoísmo, as camadas, por que não, da vergonha? A vergonha que está escondida dentro do nosso coração, na nossa sombra, das nossas más inclinações, e que muitas vezes nos impede de ser luz. A mensagem do Cristo é a mensagem da liberdade.
a liberdade do julgo dos nossos próprios erros. E a proposta espírita, o espiritismo consolador, também não envolve milagres, também não envolve a perfeição imediata. Kardec, por isso, reconhece, no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Essa é a proposta do Espiritismo. Qual é o esforço que nós fazemos hoje pela nossa transformação moral? Nós não seremos anjos quando acabar essa encarnação. Nós temos que abandonar essa crença que vem de séculos. Essa crença de que nós terminaremos nossa encarnação como demônios, como espíritos fadados à perdição, ou como anjos celestiais que se saciarão num céu de plenitude e descanso eterno. Não. A proposta do Cristo é a proposta do trabalho. É a proposta do amor em todos os dias de nossas vidas. É a proposta, por a cada dia, nós afastarmos um pouquinho das nossas inclinações mais. É uma proposta de luta contra nós mesmos. Não é contra o sistema, não é contra nosso próximo. É contra o egoísmo, a mágoa, o ressentimento, o orgulho. É contra essa sombra que nós cultivamos em nós mesmos ao longo das sucessivas encarnações. E por isso que Emmanuel coloca que Jesus convida as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. E continua: se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Esquecer de nós mesmos. Abafar essa nossa sombra do egoísmo que vive dentro de nós. Essa é a missão do Cristo para nós. Essa é a mensagem dele para nós. Esse nosso esforço contínuo, diário, de luta contra as nossas imperfeições. Vamos esquecer a ideia de que precisamos ser perfeitos amanhã. Nós não precisamos ser perfeitos amanhã. Nós precisamos ser melhores amanhã. E o Cristo sabe disso. E o Cristo nos espera. Mas ele espera também o nosso passo decidido em direção a essa vitória. E quando nós falamos em más inclinações, e quando nós falamos no Cristo, pedindo que nós construímos dentro de nossos corações esse santuário de amor, nós não podemos deixar de pensar no egoísmo. Existem duas obras básicas da doutrina espírita em que o egoísmo é tratado como a maior chaga da humanidade. Tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, há menções ao egoísmo. Justamente porque a mensagem do Cristo passa por essa abnegação, por esse esquecimento de nós mesmos, por essa capacidade de nós vermos no outro, não importa quanto mal ele tenha nos feito, um irmão, um companheiro de caminhada, um espírito imperfeito como nós. De nós sabermos enxergar no outro as nossas próprias deficiências. E na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem com convicção: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eis então, meus amigos, o egoísmo como a maior chaga da humanidade, como a chaga que nós temos que combater em nós mesmos. Esse sentimento que nos coloca como superiores aos outros, ou que coloca as nossas necessidades à frente da do próximo. Enquanto houver egoísmo, jamais conseguiremos amar o próximo como a nós mesmos. Isso jamais será possível. E a mensagem do Cristo, portanto, passa
por essa luta incessante. E é um esforço de séculos, de milênios. E como é doloroso para nós, espíritos imperfeitos, a luta contra nossas más inclinações. Assim como eu disse, que pela mensagem cristã não devemos esperar que nos tornemos anjos amanhã ou depois, porque cairemos muito, já caímos muito. Como é doloroso vencermos essas más inclinações. E por que é tão doloroso assim? Porque nós alimentamos essas más inclinações, esse egoísmo, esse orgulho, alimentamos há muitas encarnações. Estamos hoje vinculados a espíritos com quem convivemos há tanto tempo, e há tanto tempo nos ferimos, e continuamos nos ferindo hoje. Isso torna muito difícil nós conseguirmos nos libertarmos. Só que essa é a beleza da mensagem cristã, porque a mensagem cristã é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de libertação, porque Jesus, o nosso médico perfeito, o nosso grande médico de almas, ele nos trouxe o remédio para essa nossa situação, o remédio para essa nossa dificuldade, o remédio para nos levantarmos dos equívocos que vergam o nosso peso. A terapia do perdão e a mensagem de amor. O perdão que liberta, o perdão que nos liberta, o auto-perdão que nos liberta. Porque nós temos o perdão com a capacidade de nos desvincularmos dos nossos adversários. Por isso Jesus fala para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários antes que seja tarde. E como espíritas sabemos que a morte não acaba com nossas desavenças com nossos adversários. O perdão torna-se, então, na singela mensagem do Cristo, que tanta dificuldade temos a compreender, a nossa grande ferramenta. A capacidade de olhar para o outro e ver nele alguém com as mesmas deficiências que nós, ou então com deficiências um pouco diferentes, mas ainda assim deficiências como a que nós temos. Essa capacidade de empatia que o perdão gera e que nos liberta de vínculos que se estabelecem entre nós ao longo de tantas encarnações. E quando nós pensamos na terapia que Jesus nos propõe, na mensagem cristã que há tanto tempo ressoa na humanidade, como não lembrar da experiência de Paulo? Como não pensar no apóstolo dos gentios? Como foi dolorosa a jornada de Paulo? Muitas vezes, nós, acostumados até mesmo aos ensinamentos da doutrina católica, que acaba sendo dominante no Brasil, nós pensamos no São Paulo. Quem foi São Paulo? Paulo não nasceu santo. Pelo contrário, Paulo é a grande jornada de redenção que a mensagem cristã nos traz e que muitas vezes nós esquecemos. Paulo era Saulo de Tarso, um doutor da lei orgulhoso que aos 30 anos de idade era um grande perseguidor dos cristãos, que perseguiu Pedro, perseguiu todos os apóstolos já após a morte de Jesus, levou ao martírio Estevão, um dos grandes participantes da comunidade evangélica que então se iniciava. E Saulo de Tarso, com todos esses crimes nas costas, iniciou sua caminhada de redenção na estrada para Damasco. Quando, indo perseguir Ananias, um importante representante do cristianismo naquela cidade, e então, cego pelo ódio, cego pela raiva que tinha por Jesus, Saulo de Tarso é então surpreendido pela presença dele, de Jesus. Jesus que então aparece para Saulo e questiona ele por que ele recalcitra contra os aguilhões. Quais são os aguilhões? São as lembranças que Jesus coloca todos os dias diante de nós e que nós quase nunca enxergamos. Os aguilhões que nos impõem para frente. Às vezes são sofrimentos, são dores, talvez uma doença, talvez uma desavença com um ente familiar. Quais são os aguilhões que Cristo coloca no nosso caminho, para que nós possamos acordar para os seus ensinamentos, para a sua missão libertadora? Saulo, então, se ajoelha e pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a mensagem de Saulo, meus amigos? Aquele espírito orgulhoso,
com tantos crimes nas costas, se ajoelha e se submete integralmente. Quando nós nos submeteremos à mensagem cristã? Quando nós saberemos oferecer a face aos nossos adversários, a quem nos ofende? Quando nós exerceremos verdadeiramente a abnegação? Quando nós extirparemos o egoísmo de nossos corações? Quando nós seguiremos os caminhos os passos de Paulo, que cego vai a Damasco, conversa com Ananias, de quem então ele era o perseguidor, e que vira então um mestre para ele, que o cura daquela cegueira. E então Saulo, abandonado por todos os seus amigos, vai para o deserto. E lá passa 3 anos dolorosos de reflexão sobre seus próprios erros, mas já tendo abraçado a mensagem do Cristo. Como não foi doloroso para Paulo voltar a Jerusalém, encontrar os seus amigos do judaísmo que o renegaram, e pior, encontrar as vítimas dos seus desatinos. Mas Paulo teve força, Paulo teve coragem. Paulo se levantou e continuou. A passagem em Damasco, que fica conhecida por todos nós como a Estrada de Damasco, foi só o começo. A Estrada de Damasco foi a porta de entrada de Paulo para uma nova vida. Qual será a nossa entrada na mensagem cristã? Paulo se iniciou ali, naquele momento. E depois, em 30 anos de lutas, ele se redimiu perante Jesus, se redimiu perante si mesmo. 30 anos de lutas intensas, de apostolado incansável. Qual é a nossa Damasco? Qual é o momento em que nós, como Paulo, faremos a nossa encruzilhada? E ao invés de seguirmos o caminho de sombras, o caminho dos erros em que há tanto tempo nos colocamos, nós vamos seguir o caminho de Jesus. Vamos andar com Jesus. Porque, tal como o episódio da ressurreição de Jesus, que para nós espíritas nada mais é do que um episódio em que Jesus aparece como espírito para os seus discípulos, esse momento de Jesus, quando ele aparece para Paulo, é também a essência da mensagem do Cristo, que está também nesse texto de Emmanuel que estamos analisando. A mensagem do Cristo é a mensagem da imortalidade da alma. Porque Paulo, quando sufocado pelos seus erros, sufocado pelo remorso, pelo arrependimento, quando Paulo vê Jesus, Paulo tem a certeza da imortalidade da alma. E esse é o grande presente, é o grande significado da mensagem cristã, é a mensagem de esperança. E é por isso que no capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca a passagem do Novo Testamento, do meu reino não é deste mundo. Por que Kardec coloca o meu reino não é deste mundo como um dos capítulos basilares de todo o ensinamento de Cristo? Porque a imortalidade da alma, a existência de um reino espiritual que precede ao reino material, a temporariedade da nossa passagem aqui pela Terra, a importância do nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Onde colocamos todas as energias de nossas vidas? É na nossa profissão? É no lazer aqui na Terra? Ou é na colheita de bens imortais para levarmos ao reino dos céus? A certeza da imortalidade da alma, a existência de uma outra vida, é o que dá sentido ao ensinamento de Jesus. É a mensagem de esperança de Jesus. Porque Jesus vem à Terra, não vem por aqueles que tinham poder, não vem por aqueles que tinham dinheiro, não vem por aqueles que estavam cegos pela satisfação material aqui na Terra. Ele vinha pelos desventurados, pelos abandonados, por aqueles que não viam nas religiões, então, que se apresentavam para eles, esperança, que não viam a oportunidade de recomeçar depois, ou mesmo a missão, a mensagem de que o amor que eles viveriam aqui na Terra poderia ser um amor que se passaria para a eternidade. A mensagem, então, do Cristo só pode ser lida de forma
verdadeira quando entendemos que a sua passagem aqui na Terra é a da imortalidade da alma. E o Espiritismo, como consolador prometido, nos traz muito mais do que isso. E daí a nossa responsabilidade, enquanto espíritas, de compreendermos de forma mais clara a mensagem cristã. Porque nós, espíritas, trazemos a reencarnação como uma lei da qual não podemos escapar. E com a reencarnação, ainda mais sentido faz os ensinamentos do Cristo. Porque a reencarnação, ela nos dá um norte. E é por isso que o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, vejam como Kardec era preciso no seu encadeamento das ideias, porque ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo com a lição sobre não vim destruir a lei, em que ele fala que assim como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, o Espiritismo não veio destruir a lei de Jesus, pelo contrário, veio dar-lhe integral entendimento. E daí porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, no segundo capítulo, como eu disse, meu reino não é deste mundo. Por que meu reino não é deste mundo? Porque eu tenho a imortalidade da alma como premissa. Porque eu tenho os valores espirituais que Jesus nos coloca como ancorados nessa imortalidade da alma. E no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Porque não faz sentido que na imortalidade da alma, que com o universo infinito criado por Deus, eu só possa viver aqui na Terra. E depois, quando passa para o capítulo 4, eu não posso ver o reino de Deus se eu não nascer de novo. Porque também é a reencarnação que dá sentido ao que Jesus nos ensina. A mensagem cristã ganha um novo colorido quando pensamos na reencarnação. Onde a justiça divina, se nós tivéssemos que nos reconciliar com nossos inimigos, agora nessa vida, e falhando nessa missão, estivéssemos fadados à condenação eterna. Aonde a justiça divina? Agora, qual não é a beleza do ensinamento do Cristo quando nos ensina o perdão? O perdão como ferramenta de autocura e de libertação daqueles que caminham conosco. A reencarnação dá sentido às questões mais profundas do ser humano, para as quais Jesus já tinha trazido a resposta, mas que nós, ainda nos milênios, resistimos. Qual é o sentido de oferecer a outra face aos nossos inimigos, a quem nos ofende, se nós só temos uma vida? Qual o sentido de nós recomeçarmos hoje os nossos erros, se nós só tivermos uma vida? Mas qual não é a beleza de sabermos que amanhã, quando nós acordarmos, nós já poderemos fazer um novo amanhã. E se os nossos erros são muito grandes, nós teremos outras encarnações para viver. Qual não é a beleza disso? E qual não é o colorido que os ensinamentos do Cristo, que a mensagem cristã adquire com a ideia da reencarnação? Meus amigos, não é só isso que a reencarnação traz. Não é só o sentido, a mensagem do Cristo. A esse nosso esforço de burilamento, esse esforço contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho. A reencarnação, elas nos dá um outro sentido quando olhamos para o nosso próximo. A mensagem cristã não é a mensagem de amar ao próximo como a si mesmo? E qual não é a beleza da mensagem cristã quando nós pensamos que todos os nossos amigos com quem nos encontramos nessa vida na Terra, e que os nossos inimigos também, nossos adversários, aquela pessoa com quem às vezes não nos damos bem, ou aquela pessoa a quem às vezes fazemos mal sem sequer pensar. Qual não é a beleza da reencarnação quando percebemos que somos todos peregrinos da eternidade, que somos todos irmanados, todos lutando contra a tempestade de nós mesmos, buscando a reforma íntima, quando pensamos que talvez aquela pessoa, por quem eu não tenho aquela afeição natural, espontânea, quem sabe não foi a ela que eu fiz tanto mal na última encarnação.
Quem sabe por que ela está ao nosso lado agora? Quem sabe eu não estou tendo agora uma oportunidade inesquecível de redenção? Quando nós compreendemos que o outro, que aquela pessoa que está à nossa frente agora, nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, talvez um filho rebelde, talvez um filho mais difícil de lidar, quem sabe essa pessoa não está ligada a nós por laços da eternidade, por outras encarnações, e quem sabe nós, pela bênção do esquecimento, não nos lembremos do mal que fizemos, mas encontramos agora as forças para continuar andando, como fizeram os primeiros cristãos, aqueles que, ao contrário de nós, não precisaram dos milênios para entender a Jesus. Nós, que somos os últimos escolhidos, os últimos obreiros, os trabalhadores da última hora, nós vemos na reencarnação a oportunidade de um recomeço. E a mensagem do Cristo, então, é potencializada. Porque nós precisamos da reencarnação. Nós precisamos dessa nova chance. E essa nova chance que estamos tendo agora, hoje, de entrar pela porta estreita, impõe a compreensão da mensagem do Cristo, da mensagem de amor. Impõe que lutemos contra as nossas más inclinações, que nós façamos como Santo Agostinho propõe no Livro dos Espíritos, uma reflexão verdadeira e profunda sobre quem somos. Infelizmente, meus amigos, nós precisamos das dores da vida aqui na Terra para perceber isso, para enxergar a verdade da mensagem de Jesus. Mas nós não temos tempo a perder. Jesus nos pergunta hoje, e Jesus nos perguntará amanhã: o que estamos escolhendo? Qual a minha escolha hoje? Qual o caminho eu quero seguir? Quero seguir com Jesus? Ou quero seguir o caminho dos milênios? Quantos milênios nós ainda deixaremos dobrar até que possamos compreender a mensagem do Cristo? Até que possamos, como disse Emmanuel, se humilhar para ser exaltado, até que possamos libertar para ser libertado, emprestar sem exigir nada em troca? Quando esses versos que Jesus nos trouxe com tanto carinho, quando eles ecoarão dentro da nossa alma verdadeiramente? Porque, meus amigos, o Espiritismo nos abriu essa porta com uma luminosidade que nem mesmo os nossos espíritos, por tanto tempo se debatendo em torno dos nossos defeitos, podemos ignorar. É a mensagem cristã de esperança, é a mensagem de amor, é a promessa da felicidade, é a promessa da libertação. Façamos então como os primeiros cristãos faziam, e rendemos glórias a Jesus, e andemos com Ele, porque a reencarnação e a certeza da imortalidade da alma despendurou Jesus da cruz. E Jesus, que apareceu para Paulo no deserto de Damasco, aparece para nós todos os dias de nossas vidas. Mas temos que abrir os olhos, temos que caminhar até Ele. Ele está nos esperando. A mensagem dele está aqui, está colocada. Amar ao próximo como a si mesmo, vencer as nossas tentações, erguer dos nossos corações o seu santuário. Não temos tempo a perder. Agora é o momento definitivo de nossas encarnações. Agora é o momento definitivo de nossas vidas. E Jesus nos espera. E para encerrar, eu gostaria de trazer aqui um poema psicografado por Divaldo Pereira Franco. O poema do poeta indiano Tagore. E que nós possamos trazer esse poema para dentro de nossos corações, para que possamos viver efetivamente em Cristo. Que possamos reservar mais tempo para o nosso crescimento espiritual. Que aprendamos a colocar a mensagem cristã acima da mensagem trivial dos acontecimentos diários e mundanos.
Que possamos nos recolher para dentro de nós mesmos e trazer a lição de amor, a certeza da imortalidade da alma, para todos os nossos atos e para o exame da nossa consciência. Que possamos bradar, como fez o poeta indiano, que a música da tua voz, Jesus, penetrou-me como um raio e nunca mais desapareceu na acústica do meu ser. O perfume da tua presença impregnou-me de forma insuperável, jamais se apartando de mim. O conteúdo da tua palavra dominou minha razão e alterou para sempre os rumos da minha vida. A vibração da tua bondade enlevou-me, conduzindo-me a viver no país da abnegação, sustentando as minhas aspirações de beleza. O encantamento da tua pobreza fez-me despir os trapos e os atavios que me sufocavam, auxiliando-me na tarefa da libertação. O sorriso da tua face, emoldurada de tristeza, comoveu-me tanto que me fiz melancólico, a fim de imitar-te o semblante comovedor. Ó conquistador inconquistado, em que dia poderei repetir como a tua voz as palavras que me disseste, aprofundando o pensamento de forma a musicar as ações da caridade e despojar-me das joias das paixões, para então embriagar de sorrisos os tristes peregrinos sem rumo. Essa é a mensagem cristã, meus amigos. Que a paz do nosso querido Mestre esteja conosco nesses momentos difíceis e nos dê forças para continuarmos o nosso difícil processo de reforma íntima. Muito obrigado, Lucas, por essa palestra tão maravilhosa. Com essas palavras aí que nos encorajam, né, no nosso caminho. Que Deus te abençoe. Obrigada aí que você está em Chapecó, né, em Santa Catarina. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho. Tá bom? Muito obrigado. Então, para encerrar a nossa noite de hoje, vamos então para a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão de todas as horas, nosso divino Mestre. Como em outras vezes, estamos aqui novamente, no santuário da prece. Gostaríamos de endereçar essa prece dessa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes encarnados, mas também aqueles que já estão fora da carne, órfãos de luz, assim como nós, que buscam a transformação moral através do Divino Mestre. Porque sabemos que só em Cristo podemos traçar o verdadeiro caminho da redenção. Quero pedir nessa noite de hoje, amado Mestre Jesus, que o Senhor traga até nós um medicamento para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual, nos ajudando nos nossos duelos mais íntimos, no nosso exercício incessante do autoburilamento. Renove as nossas forças, renove a nossa paciência, a nossa esperança e a nossa fé. Que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser.